Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o patrimônio cultural aqui da cidade de Santos. Vamos falar sobre o programa Alegra Centro, sobre o Porto também. E o nosso convidado é o Bechara Abdala Pestana Neves. O Bechara, que é presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, o CONDEPASA. Bechara, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Amanda, mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês e com as pessoas que nos assistem. Eu acho importante, Bechara, a gente começar explicando para o telespectador qual que é a função do CONDEPASA, como é que ele funciona, esse órgão aqui tão importante para a cidade. Falar também um pouquinho sobre a participação da Associação Comercial no CONDEPASA, a associação que possui uma cadeira, que participa das reuniões. Vamos lá, como é que funciona o CONDEPASA? Olha, Amanda, o CONDEPASA é um conselho que, como você mesmo colocou, defende o patrimônio cultural da cidade. Nós temos, na realidade, 14 representações nesse conselho. Metade do conselho são profissionais ligados à prefeitura, das áreas que estão diretamente ligadas a esse tema, patrimônio cultural, e a outra metade do conselho nós temos representantes de várias entidades e órgãos, como, por exemplo, a Associação Comercial, como você falou, as faculdades de arquitetura da Unisantos e da Unisanta, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, enfim, um conjunto também de entidades e associações que estão diretamente ligadas a esse tema. O CONDEPASA, ele tem um trabalho já de 25 anos, ele foi criado, na verdade, com a missão de proteger os bens culturais e vem realizando um trabalho muito grande na cidade de Santos. Nós temos hoje uma série de bens no CONDEPASA tombados por ele mesmo, assim como outros bens que foram tombados pelo órgão estadual, que é o CONDEFAT, e o federal, que é o IFAM, nós também tombamos o município. E o nosso papel principal é analisar não só projetos de intervenção nesses bens protegidos, mas principalmente os projetos que estão aí mais ligados à região central histórica da cidade, onde a própria associação faz parte, porque ali nós temos um conjunto de imóveis muito grandes que estão diretamente ligados a esses bens protegidos. Então a nossa missão está na análise e aprovação de todos esses projetos que passam a ser executados no centro histórico da cidade de Santos. E na prática, como é que funciona essa avaliação? Como é que vocês decidem como deve seguir uma obra, o que deve ser tombado? Como é que na prática funciona isso? Nós hoje temos duas modalidades de proteção. Ou o tombamento, que ele é garantido pela Carta Constitucional, é um instrumento que está previsto, inclusive, no Estatuto das Cidades, e ele é um elemento onde analisa um bem propriamente específico, né? Um bem onde você verificará nele as qualidades da história, ou ele pode ser importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista arquitetônico, ou até o grau de relação, de afetividade que aquele imóvel tem para com as pessoas da tua cidade, da tua região, do teu bairro, que está mais preocupada com o conjunto arquitetônico da região central. Então, aí não mais o tombamento, mas os níveis de proteção, onde para a região central histórica, a quase totalidade desses imóveis são protegidos apenas na parte externa, ou seja, de forma que você ande pelas ruas do centro, a Rua 15, por exemplo, e consiga contemplar aquela paisagem com aquele conjunto arquitetônico antigo, né, e dando aquela sensação, né, que nós temos, que é muito bonita desses imóveis aí que são belíssimos no centro. Já na área interna desses imóveis, e aí a quase totalidade deles, e aí eu estou falando de um universo de 1.800 imóveis, são imóveis que você pode, dentro, mudar completamente. Então, você acaba encontrando muitos imóveis onde na parte externa você mantém todas as características dele, dando aquela ambiência, né, onde você se sente, na verdade, percorrendo uma área histórica, mas dentro, para essa atividade ocorrer, porque não basta só recuperar, ele tem que ter vida, ele tem que ter uso, atividade econômica, isso é que é importante. Não vamos criar só um cenário, vamos trazer esses imóveis para a sua função social, que é muito importante que ele tenha um uso, que ele tenha uma atividade. Então, aí dentro você precisa liberar, e nesse sentido, você vai propor, por exemplo, um banco no imóvel desse, por fora você mantém as características, mas por dentro você tem que colocar climatização, sistemas de segurança, informática. Então, por dentro ele pode ser um edifício totalmente remodelado, moderno, dando esse contraste entre o novo e o antigo, que é uma solução muito bacana.
E Bechara, gostaria que você falasse agora sobre o programa Alegra Centro, um programa que veio e deu uma cara nova ao Centro de Santos. Todo mundo elogiou bastante esse programa, é muito importante para a nossa cidade, realmente fez reviver o Centro de Santos. Como é que está em andamento esse processo do Alegra Centro? Tem mais coisas sendo previstas, novas ações sendo previstas? Como é que está essa questão do Alegra Centro? Olha, o programa Alegra Centro é um programa, no meu entendimento, vitorioso. Ele foi, na verdade, implantado a partir de 2003 e ele, principalmente durante os 10 primeiros anos, até 2013, porque até 2012 eu coordenava esse programa quando estava na cadeira de secretário de Planejamento, e lá existe uma unidade específica do Alegra Centro que faz a gestão do programa. E eu me recordo do último balanço que nós fizemos do Alegra Centro, após 10 anos da sua implantação, porque é um programa de desenvolvimento econômico, porque ele não prevê só restaurar os imóveis, ele prevê trazer atividades econômicas de volta para o centro, fazer com que o centro histórico volte a ter aquela pujança, aquela atividade que ele sempre teve durante décadas e décadas e que perdeu, infelizmente, após a década, principalmente na década de 80 e início da de 90, houve uma queda muito grande da região central. E ali, com esse programa, nós colocamos uma série de incentivos fiscais para atrair empreendedores para voltar ao centro. E graças a esses incentivos, vários restaurantes foram abertos, sim, casas noturnas, foi extremamente importante a gente ver outro centro histórico, né, depois dele. Nós temos, Amanda, 7 incentivos fiscais que podem ser utilizados nesses imóveis. E até o balanço que eu realizei quando saía da Secretaria de Planejamento no final de 2012 e completávamos ali 10 anos de programa, ali nós tínhamos números expressivos, foram mais de 490 obras de restauração, diminuímos para 1/3 os imóveis degradados e os imóveis fechados, crescemos no centro a vinda de novos empreendimentos, nós tivemos 56% a mais de atividade econômica, são barzinhos que foram para o centro, escritórios de arquitetura, de profissionais liberais, de advogados, bancos, restaurantes, comércio, lojas, enfim, uma infinidade de atividades econômicas que retornaram à região central e com isso deram sustentabilidade a esse programa. Os números até 2012 estavam sempre numa crescente, né? Sempre trazendo empreendimentos novos e fazendo com que essas atividades ocorressem dentro de uma perspectiva para o centro que nós bolamos num primeiro momento, que era incentivar as casas noturnas, para que a gente pudesse, principalmente criando as casas noturnas no centro, utilizar aquela infraestrutura do centro que fica ociosa, né, no período da noite, onde sim, o centro se desliga das 7 da noite até as 7 da manhã, usaríamos então aquela infraestrutura. E também levando para as baladas o jovem, que não conhecia o centro histórico e começou a se apropriar e gostar do centro histórico. Sem contar que vivemos numa cidade turística, onde levar essas atividades de bar com música, baladas, enfim, é muito bom naquela região, porque não tem residência e com isso não causa incômodo aos moradores. Com certeza. E o que aconteceu? Porque a gente percebe que houve uma estagnação desse programa, mas você responde já já, depois do nosso intervalo. Voltamos em seguida. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV e o nosso convidado hoje é o Bechara Abdala Pestana Neves, o Bechara que é presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. Bechara, nós estávamos falando sobre o programa Alegra Centro e o motivo dele estar estagnado nos últimos anos. O que tem acontecido para que ele não avance como avançou nos 10 primeiros anos desde que ele foi criado? Amanda, infelizmente você tem razão. Realmente ele vinha caminhando de uma maneira muito melhor nesses 10 primeiros anos e ultimamente o que a gente percebe é que a velocidade das intervenções diminuíram. Eu reputaria isso uma série de fatores. No Condepaz a gente sente muito isso. Em primeiro lugar, o momento econômico que o país vive, de muita incerteza, né, de grandes dificuldades econômicas. Então hoje é difícil, o comerciante, que é a grande maioria na região central, eles estão matando um leão por dia para poder sobreviver, não é fácil. Então quando você fala de investimentos, por mais que você diga a eles, olha, recupere seu imóvel, siga as regras que a gente está te ofertando gratuitamente e faça a sua intervenção, que você vai receber até 7 incentivos fiscais. Não vai pagar IPTU, ISS, TBI, vai transferir potencial construtivo, tem patrocínio, tem uma série de coisas. É bom do ponto de vista financeiro. Só que a cabeça hoje do comerciante está muito mais voltada a ele se livrar desse dia a dia, que é uma loucura, né? Que está muito difícil. Enfim, a crise pelo qual o país passa e que, na verdade, a região aqui da Baixada sente muito, né? Tudo que aconteceu aqui no polo industrial, nosso vizinho, assim como as atividades da Uzi Minas, enfim, isso tudo traz um impacto muito negativo para o comércio e para a vida no comércio aqui de Santos. Então, essa região central histórica, ela sofre esses impactos. Mas também a gente verifica que o empenho que nós tínhamos, principalmente dos órgãos públicos, tem sido menor. Eu digo isso o seguinte, você deve se recordar, o centro, alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, as praças do centro estavam totalmente em ruínas, né? Os ambulantes tomando conta, o berço da cidade de Santos, que é o Alter Santa Catarina, era ruína, a Casa Confrontaria Azulejada era ruína, o Guarani era ruína, o Coliseu era ruína, enfim, esses imóveis que são públicos, todos eram ruínas. O que ocorreu num primeiro momento, naqueles 10 primeiros anos? Houve um investimento maciço, onde essas praças foram recuperadas, onde toda a Rua 15 de Novembro, aquele posteamento e fiação toda foi colocada subterrânea para melhorar aquela ambiência, aquela paisagem. Os prédios públicos, a Casa Castelada no Alter Santa Catarina, a Casa Confrontaria Azulejada, o Teatro Guarani, o Coliseu, todos restaurados de maneira que o poder público mostrou que estava junto no programa. E isso, de certa forma, estimula o proprietário que fala, olha, se o poder público está investido, vamos nessa porque é um bom negócio. Ocorre que essas obras já não ocorrem com tanta intensidade. Por quê? Porque a crise também passa pelos cofres do município, o que é difícil. Embora essas restaurações todas que a gente tenha realizado não foram com recursos da prefeitura, foram todas elas com dinheiro captado pela Lei Rouanet, ou seja, leis de incentivo. Então falta muito isso, né? A última obra que nós tivemos entregue com lei de incentivo e que demorou, mas graças a Deus foi entregue aí no ano da Copa, em 2014, foi o Museu Pelé. Mas depois não mais, né? E a gente precisa estar sempre mostrando, sinalizando aos comerciantes
que você acredita no Alegra Centro e está apostando no Alegra. E ele tem um detalhe muito grande. Passados 10 anos, como todo programa, ele tem que ser reavaliado. Quem criou o programa Alegra Centro foi a Prefeitura, não foi o Condepasa. E cabe à Prefeitura reavaliar esse programa depois de 10 anos, analisando aquilo que deu certo, mantém, e o que não está dando, muda, altera. Só que a Prefeitura ainda não fez essa reavaliação do Alegra. E precisa fazer. Precisa porque já passou mais de 10 anos e está mais do que na hora, já 13 anos de programa, mais do que na hora da gente realmente ajustar e dar uma nova força para esse programa que é vitorioso e virou uma referência no estado de São Paulo e no Brasil. Não existe no Brasil nenhum programa de incentivos fiscais da região central histórica tão grande como nós temos aqui em Santos. É um privilégio isso. Extremamente necessário que a Prefeitura corra atrás, né, de rever esse programa, de ajustar as ações que precisam ser feitas, para que ele não fique apagado, né, porque foi um programa revolucionário aqui para a cidade, que com certeza é extremamente importante e não pode retroceder. E, Bechara, vamos falar um pouquinho sobre o Porto Valongo, né? A Prefeitura apresentou na administração do ex-prefeito Papa esse projeto de revitalização dos armazéns 1 até o 8, que é esse projeto chamado de Porto Valongo. Você saberia dizer como está esse projeto, como está o andamento desse projeto? Olha, o Porto Valongo é um projeto fantástico de revitalização dos armazéns de 1 a 8, e é exemplo do que nós temos no Brasil, em Belém, numa escala menor, mas na Argentina, Porto Madeiro e outros mais pelo mundo todo. Você pega faixas do Porto, e no caso do Porto de Santos, a faixa mais antiga do Porto, no Valongo, uma área que não se presta mais atividade de carga e descarga, né? Porque não temos nem área retroportuária ali, está diretamente ligado ao centro histórico, e até por força de legislação federal, aquela região do Porto não pode mais ter movimentação de carga. Então, ela é completamente propícia, apta a receber esse programa de revitalização. É um programa que houve um pacto com o governo federal, nós assinamos um convênio, um compromisso, a CEP, Secretaria Especial de Portos, é quem comanda isso pelo governo federal, e o município de Santos aqui. Esse negócio também estava andando, estava indo muito bem, mas ele deu uma freada, por conta principalmente de um elemento importantíssimo que nós temos nesse programa, que é o mergulhão. Porque, veja, o município quer integrar o centro histórico à linha d'água, à parte do porto, de maneira que o cidadão que está no centro e hoje não percebe que ele está ao lado da região portuária, né? A poucos passos ele cai na água. Então a gente brinca que a gente precisa integrar, na verdade, o porto e o centro num processo só. E para fazer isso, todos os caminhões que dividem essa faixa portuária com o centro histórico, eles precisam ir para um túnel para baixo do solo, de maneira que a gente crie uma grande esplanada e ligue o centro histórico a essa região. E criar nessa região do Valongo uma atracação de navios, mas não de carga, de passageiros. Porque aí, com esses novos transatlânticos parando ali, as pessoas poderão usar toda a infraestrutura do centro histórico. Nós temos hoje já o terminal de passageiros do Concais, que é belíssimo, continuará existindo, mas nós temos que criar mais um, porque criando mais um terminal, nós inclusive vamos melhorar a questão das cargas no Porto de Santos como um todo, porque nós vamos deixar de utilizar berços para navios de recreio, de passageiros, utilizando sim a faixa histórica para isso. Então, nós lutamos pelo Porto Valongo para revitalizar os armazéns, criar aqueles bares, aquela marina, toda aquela infraestrutura, mas principalmente trazer um novo terminal de passageiros para a região central histórica e fazer com que eles utilizem essa infraestrutura que nós temos, casa de câmbio, bancos, restaurantes, enfim, possam pegar o bonde, rodar por todo o centro histórico, enfim, utilizar a infraestrutura que o centro histórico tem e que pode ser muito bem associada a esse turismo que vem aí pelos navios. Bechara, a gente volta no próximo bloco para falar mais um pouquinho sobre o Porto de Santos. Até já! Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia.
para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares, nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Olá, amigo. Convido para acompanhar o programa Rotary na TV. Edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha com a gente. Um forte abraço. Esperamos você. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Voltamos ao terceiro bloco e último bloco do Acesse na TV de hoje. E o nosso convidado é o Bechara Abdallah Pestana Neves. O Bechara, que é presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. Nós já falamos, né, sobre o projeto Alegra Centro, já falamos sobre imóveis tombados, sobre todas as funções do Condepasa. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre Porto, né? Nós falamos no último bloco sobre o projeto Porto Valongo. E o senhor, que também já foi presidente do CAP, né, poderia falar para a gente como é que são essas questões, o senhor continua acompanhando, que eu sei, essas questões do CAP, qual a sua avaliação sobre o que está sendo feito pelo Conselho atualmente? Olha, eu tive o privilégio aí de poder coordenar o CAP durante o período de transição, quando todo o marco regulatório estava sendo mudado, e foi ali então que o CAP perdeu as suas funções deliberativas para passar a ser um órgão meramente consultivo. Só lembrando que o CAP é o Conselho de Autoridade Portuária aqui sim. de Santos, né, que eu não havia falado antes. Exatamente. E esse conselho, na verdade, muito rico, porque nessa mesa ele traz todos os atores principais que operam no sistema portuário regional. Nós temos trabalhadores, temos empresários, temos as autoridades, enfim, todo mundo sentando à mesma mesa, o que é muito bom. Mas o CAP, ele tinha um papel ainda até o momento em que eu coordenava, presidia, e presidi só por 2 anos, mas fui durante 6 anos conselheiro do CAP e aprendi muito com os colegas que lá estão, alguns deles até hoje, e a Associação Comercial também tem cadeira no Conselho de Autoridade Portuária no CAP, desenvolve um trabalho belíssimo. Mas o CAP, naquele tempo, ele tinha uma função deliberativa, de forma que muitas ações deles podiam ser implementadas porque a força que ele tinha era como força de lei, criava resoluções que tinham que ser cumpridas. Eu me recordo, por exemplo, até naquele processo complicado em 2013, que nós tivemos um aumento muito grande da safra e que trouxe uma fila de caminhões fantástica que parou a nossa entrada da cidade toda, parou a Via Anchieta, o complexo todo. Foi notícia até em âmbito nacional, né? Exatamente. Esse congestionamento que aconteceu em 2013. E eu me lembro que naquela ocasião, como presidente do CAP, uma pessoa da região, não que eu defenda o meu nome, mas eu defendo que fosse sempre alguém da região. Nós fazíamos reuniões, cerca de 3 a 4 reuniões por semana, e não uma reunião a cada 15 dias, como geralmente é o que ocorre, né? E essas reuniões que a gente fazia era principalmente para acordar com as empresas, enfim, todo o funcionamento, polícia rodoviária, a própria DERSA, para que a gente, a Ecovias, perdão, para que a gente, na verdade, conseguisse contornar uma situação que nós estávamos vivendo ali em 2013, de um fluxo intenso. Foi quando tínhamos as normativas, na verdade, do agendamento das cargas, a necessidade de a gente criar pactos reguladores, enfim. Muitas pessoas falam que falta até para a região, para a questão do porto aqui em Santos e para o sistema portuário regional como um todo, que faltam planos, faltam projetos. Olha, nós temos muitos planos, o próprio CAP aprovou planos muito importantes para essa região. Ocorre que eles não são retirados do papel.
Eles só existem dentro das gavetas, eles não saem. Toda essa infraestrutura do porto, que o gargalo até hoje persiste, a entrada da cidade, os anéis rodoviários em Cubatão, a necessidade da dragagem, a necessidade de a gente fazer o agendamento de cargas, os pátios reguladores, o aumento da participação do modal ferroviário, né? Porque a gente só tem rodoviário nesse país, o que é lamentável, enfim. Tudo isso faz parte de um programa de gestão que o CAP colocou, está nas resoluções do CAP, basta procurar na internet e verificar. O CAP era um órgão que produzia e criava resoluções colocando aquilo. Faltou gestão, faltou, no meu entendimento, retirar essas atividades do papel e transformar esses projetos em realidade. Então o CAP hoje ainda tem um papel importante pelo fato de você ter lá todos os principais atores sentados à mesa, e é um grande elemento de pactuação, mas ele infelizmente perdeu muito da sua força quando perdeu o caráter deliberativo. E o que falta para recuperar essa força, na sua opinião? Olha, para a gente conseguir mudar isso, só mudando o próprio marco regulatório. Foi esse marco regulatório que está aí, novo, né, que alterou a legislação, enfim, e que trouxe essa nova formatação, que no meu entendimento fez com que o sistema portuário brasileiro andasse 30 anos para trás. Não é que na minha avaliação como urbanista, como arquiteto, mas principalmente como uma pessoa que conviveu durante 8 anos dentro do CAP, senti que na realidade nós andamos muito para trás nesse novo marco regulatório. Nós regredimos, porque enquanto o mundo todo, né, traz essas competências para a região, como é o papel do CAP, né, para que as decisões sejam aqui, porque é aqui que a gente sente na pele, é aqui que o cinto aperta, né, e aqui nós teríamos toda a competência com as pessoas que nós temos aqui na região, de poder desenvolver belíssimos projetos. Pelo contrário, nesse novo marco regulatório, essa função de planejamento regional desaparece e todo o planejamento fica concentrado em Brasília, né? Enfim, mostrando que não consegue resolver uma questão que é tão ampla para o Brasil inteiro e tirou uma competência de pessoas que já desenvolviam um bom trabalho aqui. Com certeza, agir à distância é, sem dúvida, muito mais complicado. Bechara, nós estamos chegando ao final de mais um ACS na TV. Eu deixo espaço para suas considerações. Olha, na realidade, ainda sobre Porto, eu diria que você veja que nós ainda convivemos com os grandes gargalos que o Porto de Santos tem, né? E você verifica que entra ano e sai ano, nós ainda temos uma falta de infraestrutura fantástica, não se discute dragagem, entrada das cidades, infraestrutura, enfim, os gargalos de infraestrutura infelizmente continuam os mesmos. Eu espero que a gente consiga avançar com um trabalho sério e competente e a participação dos colegiados. Com certeza, nós torcemos para isso também. E chegou ao fim mais um ACS na TV. Lembrando que o nosso programa tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.